Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Justiça do Paraná manteve o bloqueio de bens do ex-presidente Lula. As ações relacionadas ao petista na Lava Jato foram enviadas a Brasília. A decisão de manter o bloqueio dos bens do ex-presidente Lula foi do juiz Luiz Antônio Bonar, responsável pelas ações da Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. O juiz federal entendeu que os bloqueios de bens de investigados a pedido do Ministério Público Federal aconteceram antes das condenações na Lava Jato. A determinação veio mesmo após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anular os processos contra o petista. Mas Bonar disse que aguarda Fachin se pronunciar sobre o assunto para confirmar se vai manter ou reverter a decisão de bloqueio. No dia 8 de março, Fachin mandou Curitiba remeter todos os processos de Lula na Lava Jato para a Justiça Federal de Brasília, porque entendeu que a Justiça Federal do Paraná não era o foro adequado para julgar essas ações. O cardiologista Marcelo Queiroga, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde, afirmou que conta com os apoiadores para a missão. Ele falou que sozinho não vai fazer nenhuma mágica e pediu a ajuda de todos. O indicado para dirigir o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento nesta terça-feira na porta do órgão, juntamente com o titular que deixará o comando da pasta, Eduardo Pazuello. Eu sei a grande responsabilidade que tenho, eu sei que sozinho não vou fazer nenhuma mágica e não vou resolver os problemas da saúde pública que nós temos. Mas eu tenho certeza que nós teremos a ajuda dos brasileiros. Nas ruas, as opiniões sobre a mudança no Ministério da Saúde se dividem. Acredito que você colocar um profissional da saúde num cargo que chefia toda a saúde não deixa de ser um avanço em comparação de você ter um general militar gerindo um cargo que precisa de conhecimentos específicos, que no caso ele se mostrou não ter. O cardiologista Marcelo Queiroga será o 4º ministro da Saúde desde o começo da pandemia de Covid-19, há pouco mais de um ano. No dia 12 de abril, começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 90% do grupo prioritário, que tem cerca de 80 milhões de pessoas. Esses grupos devem ser distribuídos em 3 etapas. A campanha vai até o dia 9 de julho. A orientação do Ministério da Saúde é tomar primeiro a vacina contra a Covid e, pelo menos 14 dias depois, a vacina contra a gripe. E a Organização Mundial da Saúde recomendou no momento a continuidade do uso da vacina anti-Covid da AstraZeneca, que teve a aplicação suspensa em vários países e é utilizada aqui no Brasil. Vários países como Espanha, França e Alemanha suspenderam nos últimos dias o uso da vacina desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford. A medida foi tomada por precaução por possíveis efeitos colaterais, como a formação de coágulos sanguíneos. A defesa do fármaco também foi feita pelo Ministério da Saúde britânico, que pediu a continuidade da administração da vacina. De acordo com a pasta, não há evidências de que essas vacinas tenham causado coágulos sanguíneos. O Ministério acrescentou que mais de 11 milhões de doses da vacina AstraZeneca já foram administradas no Reino Unido e a taxa de casos notificados de trombose entre os vacinados é menor do que seria naturalmente esperado da população em geral. Por causa das restrições impostas pelo governo de Minas Gerais para conter o avanço da Covid-19 no estado, a Federação Paulista de Futebol confirmou o adiamento da partida entre São Bento e Palmeiras, que seria realizada hoje no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A nova data e o novo local ainda não foram definidos. A Organização Pan-Americana da Saúde fez um alerta sobre a evolução da pandemia aqui no Brasil. Preocupação com o Brasil. Nesta quarta-feira, a Organização Pan-Americana da Saúde alertou sobre a evolução da pandemia de Covid-19 no país, onde foram registradas 2.841 mortes pelo vírus na terça-feira. Em uma coletiva de imprensa, a diretora da OPAS, Carice Etienne, destacou a necessidade de liderança para conter o avanço da doença.
The situation in Brazil is a cautionary A tale. situação no Brasil serve como advertência de que manter a Covid sob controle requer atenção contínua de autoridades e líderes de saúde pública para proteger as pessoas e os sistemas de saúde do impacto devastador do vírus. And health systems alike from the devastating impact of this virus. A diretora da OPAS informou que o Brasil registra atualmente o maior número de novos casos na região da América Latina. Several areas of Brazil are Várias áreas do Brasil estão vivenciando um nível recorde de infecções e os leitos dos hospitais estão quase na capacidade máxima em mais da metade dos estados brasileiros. of Brazilian states. O Brasil é o segundo país com mais mortes e contágios por Covid em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Especialistas apontam que o rápido aumento da pandemia no país poderia alcançar em breve cerca de 3 mil mortes diárias e elevar o balanço total de mortos para 500 mil ou 600 mil antes da generalização das vacinas. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda em dia de decisões sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil. Enquanto aqui a decisão ainda é aguardada, nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve próxima ao zero sua taxa básica de juros e renovou o programa de compra de títulos. A moeda norte-americana caiu 0,61% e encerrou o dia cotada a R$ 5,585 na venda. O presidente americano Joe Biden disse que concorda com a afirmação de que o presidente russo Vladimir Putin é um assassino. A declaração ocorreu durante uma entrevista exibida pela ABC. Biden ainda advertiu que Putin vai pagar as consequências por supostamente tentar minar a sua candidatura nas eleições presidenciais de 2020. O presidente da Câmara Baixa russa, Vyacheslav Volodin, reagiu em sua conta no aplicativo Telegram, afirmando que as declarações de Biden eram um ataque à Rússia. A fala do presidente americano contrasta com o posicionamento do antecessor na Casa Branca, Donald Trump, que se negava a criticar Putin. Biden disse também que falou com Putin em janeiro, após assumir a presidência americana. Os dois tiveram uma longa conversa e o democrata ressaltou que conhecia o russo relativamente bem. A Síria interceptou mísseis israelenses disparados contra a capital do país, Damasco. Não há informação sobre vítimas. A defesa síria interceptou mísseis israelenses sobre Damasco. A agência oficial síria Sanaa informou que as defesas aéreas do país interceptaram o ataque israelense. Reportou ainda que a Síria bateu vários mísseis. Não foi informado se houve vítimas. Desde o início da guerra na vizinha Síria, em 2011, o Estado hebreu lançou centenas de ataques contra posições do poder sírio e seus aliados, as tropas iranianas e as forças do Hezbollah libanês. Israel declara regularmente que não deixará que a Síria se torne posição militar para as forças iranianas. A Alemanha anunciou uma queda histórica nas emissões de gases de efeito estufa durante 2020, o que levou o país a cumprir seus objetivos climáticos. O Ministério de Meio Ambiente da Alemanha informou que foram emitidas cerca de 739 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, 70 milhões a menos que em 2019. Esta é a maior queda anual desde a reunificação alemã em 1990. E mais de um terço do resultado está vinculado às consequências da pandemia, principalmente no setor de transportes e energia. Durante a primavera no hemisfério norte, as restrições relacionadas com a crise sanitária prejudicaram parte da atividade industrial e desaceleraram viagens por ar ou terra. Por outro lado, também pela primeira vez, as fontes renováveis contribuíram em 2020 com metade da produção de eletricidade, contra 25% há uma década. Para 2038, o plano é abandonar o carvão, que atualmente constitui 25% da matriz energética. A Alemanha assumiu o compromisso de reduzir suas emissões de carbono em 40% em 2020 em relação a 1990 e em 55% para 2030. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Tchau.